Fala, meu lindo, tudo bem? Que bom que você está aí em mais uma mensagem do canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Dessa vez eu quero de verdade, fique comigo até o final. O tema é maior do que a dor. O que pode ser tão poderoso que nos faz não sentir a dor? O que pode ser? Por favor, fique comigo. Eu só quero te pedir um favor muito importante, para que essa mensagem vá ainda mais longe e para que além de você, outras milhões de pessoas possam ouvir e ver. Curte o vídeo, comenta e claro, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho que toda segunda-feira tem uma mensagem para você aqui. Vamos pro vídeo? Romanos capítulo de número 8, versículo de número 18 diz o seguinte: porque eu considero que os sofrimentos deste tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Eu vou dizer de novo. É muito bom. Porque eu considero que os sofrimentos deste tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Essa mensagem, ela nasceu no meu coração ontem, aqui atrás, enquanto eu conversava com o apóstolo Joel, que é pastor dessa igreja que estamos gravando agora. Nós conversávamos sobre os impeditivos do nosso propósito, coisas que nos paralisam, nos bloqueiam, nos atrasam, que roubam de nós a nossa certeza do chamado, e que de uma certa forma somos alvos muitas das vezes de palavras que pesam tanto, que nos roubam o nosso olhar daquilo que verdadeiramente importa. E de verdade na vida isso é um padrão triste, porém padrão. Todo mundo que faz algo relevante, em algum momento tentarão parar. Em todos os níveis, em todos os nichos, em todas as histórias, se você cumprir o chamado, em algum momento algo virá contra você. Se você trabalha numa empresa e você exercer de maneira eficaz o seu trabalho, mesmo fazendo tudo corretamente, em algum momento alguém vai se irritar. E talvez na ausência de uma verdade sobre, criará uma mentira para descredibilizar, desonrar. E é nesse dia que, se os nossos olhos não estiverem focados no que é o certo, o nosso coração é abatido e a gente esmurece. Essa semana eu sou atendido por uma massoterapeuta que ajuda a recuperação muscular. É uma pessoa que nós amamos muito, eu e a minha família. E ela dizia para mim que alguém proferiu comentários muito maldosos sobre ela. E foi tão duro o que ela viu, que ela ficou em casa e não conseguiu sequer ir trabalhar. O dia inteiro na cama, triste por conta de uma palavra. Olha quão poderoso é uma palavra. E sabe, aquilo me fez refletir. E eu disse para ela: ô minha linda, você é muito fraca. Mas aí eu lembrei que eu também já passei uns perrenguezinhos na vida assim também.
E que na verdade a nossa humanidade ela é assim. A gente às vezes tem 100 pessoas dizendo que está tudo bem, mas se um falar que está errado, a gente acaba com tudo. Todo mundo está dizendo uau, que lindo, mas se um dizer feio, a gente faz porque a gente é assim. Então, se os meus olhares estiverem sobre o aplauso ou sobre a crítica, em algum momento eu vou passar um problema e eu vou desistir. E aí, o que me fez chegar a esta palavra foi uma história de um homem da Bíblia que eu vi aqui atrás. Estevão, o primeiro mártir da Bíblia, o primeiro homem que morreu por amor ao Evangelho. Sabe, morreu pela missão. A Bíblia vai dizer que em Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva está pujante, ela está acontecendo. Depois da descida do Espírito Santo de Atos dos Apóstolos, a igreja é poderosa, ela tem frutos poderosos, e assim como pessoa, uma organização que cresce também irrita. E a Bíblia vai dizer que autoridades judaicas estavam incomodadas com a igreja, assim como estavam incomodados com Jesus, assim como estavam incomodados com Moisés, assim como estavam incomodados com José, assim como estavam incomodados com tantos outros homens que Deus levantou. Sempre vai ter alguém extremamente incomodado, basta você olhar a história. Mas aí a Bíblia vai dizer que a necessidade fez com que os apóstolos levantassem 7 homens de caráter para servir a mesa e auxiliar na igreja do Senhor. E um desses rapazes, o nome era Estevão. E se você ler a história de Estevão, há poucos relatos na Bíblia, mas de uma coisa eu sei que ele tinha caráter, era decente e era cheio do Espírito Santo de Deus. E isso é uma das características mais importantes de alguém. Não é o talento, não é o mérito, é a presença do Espírito Santo. Quanto mais cheio do Espírito Santo você for, mais convicto no que você está fazendo você se torna. Daí a Bíblia vai dizer que ele era cheio do Espírito Santo, ou seja, ele fazia o que lhe era proposto e fazia mais. A Bíblia diz que as pessoas eram curadas por ele, e isso irritava as autoridades judaicas, até o momento que, não havendo nada contra, inventaram uma mentira. Falaram que Estevão estava blasfemando contra a lei de Moisés. Olha que loucura! E essa palavra sobre ele fez com que fosse julgado, condenado, e a morte dele foi apedrejamento. A morte por apedrejamento talvez seja uma das piores da Bíblia. Uma morte cruel. Você era apedrejado por todos, e no final uma pedra muito pesada era solta no seu peito para que asfixiasse você e morresse até ali, naquele lugar, com uma pedra no peito. Só que tem uma coisa na história que é poderosamente linda, é que a Bíblia diz que enquanto apedrejavam Estevão, havia uma glória na face dele, havia um semblante lindo na face dele. E a Bíblia diz que ele relata: eu estou vendo o céu aberto e contemplo a glória do Senhor. Ou seja, enquanto ele estava sendo apedrejado, os olhos dele estavam voltados para um lugar. E aqui o que me incomoda é: como pode alguém que está sendo apedrejado ter um semblante bonito? Eu vou te contar uma outra coisa. Sabe, os cristãos ainda são perseguidos no mundo,
E existem países aonde os cristãos são mortos pela sua fé. E eu vou te dizer uma história rápida. Uma das execuções que foram feitas, descobriu-se que precisava mudar o método. E os cristãos que estavam sendo mortos tiveram que ser todos encapuzados a partir daquela percepção dos homens maus que estavam matando eles. Sabe qual a percepção? É que se deixasse eles sem capuzes, a face deles irritava, porque eles sorriam enquanto estavam morrendo. Havia sorriso no rosto, porque o que é esse tempo de dor que estamos vivendo comparado à glória que está sendo preparado para nós? O que é esse sofrimento comparado com aquilo que tem preparado para nós? Como que eu mato alguém que diz: morrer para mim é lucro e viver é Cristo? Sabe, experimentaram tirar a máscara de um homem, e quando levantaram tinha um sorriso debaixo. Coloca o capuz de novo. Apedrejaram Estevão, mas o semblante dele havia paz. E aqui eu travei. Como pode ser apedrejado e continuar sorrindo? Como pode apanhar e continuar vivo aqui? Como pode? E aí eu entendi uma coisa, que na verdade alguém entendeu primeiro. E quem foi que me contou essa história? Se eu estou vivendo o meu propósito, eu preciso saber que fará parte do processo a pedrada, que fará parte do processo a crítica, que fará parte do processo a dor, cujo qual essa dor não se compara à glória que nos é separada, que nada se compara. Porém, as pedras irão chegar, e se os meus olhos estiverem em Cristo, a percepção de dor é diferente. Se as pedras começam a doer demais, provável que os nossos olhos não estejam voltados para o lugar certo. Se algo está me paralisando, provável que os meus olhos não estão voltados para o alto. Porque se eu estiver olhando para Cristo, a pedra vem, a crítica vem, o ataque vem. Mas se eu estiver olhando para o Senhor, e o que eu estiver vivendo é o propósito dele para mim nessa terra, não importa, maior é o que está comigo do que aquele que está no mundo. Vale a pena sofrer por amor a Jesus. A Bíblia diz: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu, mas porque vocês não são do mundo, é por isso que o mundo vos aborrece. É porque ser estranho provoca as pessoas. Mas se os nossos olhos estiverem em Jesus, continuaremos a viver aquilo que Deus nos chamou para fazer. Aleluia. Porque se colocarmos numa balança o sofrimento e a glória, o peso da glória sempre será superior. Incomparável. Não se trata agora de quem, do que. Não se trata de quem está falando, do que está falando. Se trata aonde estão os meus olhos. Porque na verdade eu não posso, você não pode ser refém da crítica e da aprovação. Porque uma hora quem te aprova te critica,
outra hora quem te critica te aprova. Então, o que tem que nortear o nosso coração não é o aplauso nem a crítica, mas o Senhor. Por isso que os nossos olhos para viver o propósito tem que estar no Senhor Jesus, porque todas as vezes que olhar para o Senhor é a noção perfeita do que eu devo fazer: prosseguir, pausar, descansar, porém nunca retroceder, nunca voltar atrás, porque se é o propósito, continua. Entende? Estevão já sabia o que estava prestes a viver. Vou te mostrar algo. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para o céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à destra de Deus, e disse: eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Então eles, gritando em alta voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra eles. Sabe, a crítica ignora os olhos daqueles que estão vivendo o propósito. Quem te critica, na verdade, ignora o que Deus está fazendo, o que você está vendo. Eles tampam os ouvidos e vão contra vocês, porque se ousarem abrir os ouvidos e ver com os olhos, terão que reconhecer: Deus é na sua vida. Eu vou ler mais. E expulsando da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Interessante saber que começamos lendo um texto de um homem que consentiu sobre a morte de Estevão. Romanos capítulo 8, verso 18, Paulo escreveu. E o mesmo Paulo foi o que consentiu com a morte de Estevão. Ele era do Sinédrio, ele era um dos principais daquele lugar. E interessante que existe o Saulo e depois existe um Paulo. Antes de Jesus, depois de Jesus. Na nossa vida é exatamente igual. Existe o antes de Jesus e o depois de Jesus. Talvez agora nós somos os que criticam. Talvez agora nós somos o que atiram as pedras. Mas posso te dizer, não conheço nenhum ministério bíblico cujo qual é atirar pedras. Não conheço o ministério bíblico de juízes. Não conheço. Mas eu conheço um ministério, o que ganha as pedras. Porque todas as vezes que o nome de Jesus for glorificado através de você, pedras serão lançadas. Mas se os teus olhos estiverem no Criador, a glória será maior do que a dor da pedrada sobre você. Jesus, obrigado, Senhor.
por nos permitir te conhecer. Obrigado, Senhor, porque se olharmos para Ti, teremos coragem para continuar. Não importa o que virá, Tu és o nosso alívio. Tua glória é superior à dor de todos os processos. Maior é o Senhor que está conosco do que aquele que está no mundo. Jesus, Tu és o nosso alvo, e é para Ti que olharemos até o final. E quando pensarem que acabou tudo, a eternidade nos aguarda. Porque na verdade, Pai, tudo o que fazemos em vida, tudo é sobre Ti, Jesus. Porque Teu é o reino, Tua é a glória, para sempre. Em nome de Jesus, amém.